todas as manhãs, sem sequer perceber, você sai pela porta da frente carregando algo extraordinariamente valioso. Não em sua pasta de trabalho, não em sua conta bancária. Algo muito mais precioso do que qualquer uma dessas coisas. Imagine isso como uma carteira, pesada, cheia, transbordando de ouro puro. Mas este não é o tipo de ouro que você pode depositar ou gastar em coisas comuns. Este ouro é a sua força vital, a sua saúde, a sua sorte, a paz em seu lar, o impulso em seu trabalho. A corrente invisível que flui por baixo de tudo o que há de bom em sua existência. E dia após dia, por meio de conversas comuns com pessoas comuns, você põe a mão nessa carteira e distribui o seu ouro para estranhos. Não porque eles peçam, não porque você tenha planejado dá-lo de presente, mas porque ninguém jamais lhe ensinou que certas palavras, certas respostas, certos hábitos de franqueza estão lhe custando mais do que você pode pagar. Você volta para casa à noite, exausto. Senta-se à mesa da cozinha e se pergunta por que aquele negócio não se concretizou no último minuto. Por que a discussão com seu parceiro começou absolutamente do nada? Por que você se sente esgotado antes mesmo de o dia ter terminado? Você atribui isso ao azar, a uma semana ruim, à fase errada da lua. Mas meu avô, um velho sábio que já tinha visto o suficiente da vida para saber por onde ela realmente vaza, me disse algo quando eu era jovem que nunca esqueci. Ele disse: sua boca é um portão. Se você a abrir demais, tudo o que é caloroso voa para fora, e o vento frio entra correndo para tomar o seu lugar. Hoje, vou compartilhar com você o que ele compartilhou comigo. 7 técnicas específicas. Não filosofia, nem conselhos espirituais vagos, mas métodos precisos e práticos para proteger sua energia, sua sorte, seu sucesso e sua saúde contra o dreno invisível que ocorre por meio de palavras descuidadas e franqueza inoportuna. E preciso alertá-lo sobre algo antes de começarmos. Há uma técnica que compartilharei bem no final. Um erro que a vasta maioria das pessoas comete todos os dias, carregando-o no bolso neste exato momento, que mina todas as outras proteções que elas tentam estabelecer. Mesmo que você domine tudo o mais que lhe ensinarei hoje, esse erro final pode anular tudo. Então, por favor, fique comigo até o final, pois, sem essa última peça, o restante deste conteúdo fica incompleto. Uma pergunta rápida antes de começarmos. Eu adoraria saber que horas são para você agora e de onde você está assistindo. Deixe a resposta nos comentários. Eu leio todos eles. Vamos começar com a primeira técnica. E ela é a seguinte: nunca, sob nenhuma circunstância, revele números exatos a pessoas fora do seu círculo íntimo. Chamamos isso de técnica dos números difusos. E para entender por que isso é tão importante, você precisa compreender algo desconfortável sobre a natureza humana. Vivemos em um mundo onde as pessoas têm um interesse profundo, quase compulsivo, em contabilizar o que pertence aos outros. Quando um colega pergunta quanto você pagou pelo seu carro, quando um vizinho pergunta quanto você gastou na sua reforma, quando alguém no trabalho pergunta qual é o seu salário, elas não estão perguntando por interesse em matemática. Não estão curiosas pelo número em si. O que elas estão fazendo, estejam conscientes disso ou não, é se posicionar em relação a você. É um exercício de calibração social. E o número que você fornece serve como o dado que elas utilizam para decidir se devem sentir inveja de você, desvalorizá-lo ou vê-lo como um alvo. Aqui está o mecanismo exato. Se o número que você menciona lhes parece pequeno, elas desvalorizam imediatamente o que você possui. Elas pensam: ah, isso é barato. A qualidade deve ser duvidosa. E nesse instante, a sua alegria genuína com o objeto é envenenada. O desdém delas recai sobre você e lhe rouba algo. Mas, se o número lhes parece grande, se ultrapassa o que elas poderiam gastar confortavelmente ou o que consideram razoável, você acaba de despertar algo muito mais perigoso do que o desdém.
Você despertou a fera da inveja. E a inveja não permanece educadamente apenas na mente delas. Ela persegue você. Ela altera a maneira como elas o tratam. Ela gera uma hostilidade sutil, porém constante, que você sentirá sem conseguir identificar exatamente o que é. O número exato que você compartilha transforma-se em uma calculadora na mente delas. Elas começam a calcular o que poderiam, talvez, pedir emprestado a você. Começam a nutrir ressentimento pela disparidade entre a situação delas e a sua. Você criou uma tensão do nada, valendo-se apenas da sua própria honestidade. A técnica dos números borrados propõe algo simples, mas poderoso. Responda a perguntas financeiras usando uma linguagem que dê a sensação de uma resposta, mas sem a especificidade de um número. Você diz coisas como: consegui um preço justo. Menos do que eu esperava, mais do que eu sonhava. Mais ou menos o que se esperaria pagar hoje em dia. Consegui negociar algo razoável. Essas respostas satisfazem a curiosidade superficial da pergunta, sem, no entanto, dar a ninguém munição para atacar a sua paz de espírito. Lembro-me do dia em que meu avô me ensinou isso, não por meio de palavras, mas apenas pelo exemplo. Ele havia feito um ótimo negócio na compra de um belo tecido para um terno. Uma peça cara, do tipo que naquela época causava uma impressão verdadeiramente notável. Caminhávamos juntos quando um vizinho notou o pacote que meu avô levava debaixo do braço. Esse vizinho era um homem decente, mas não conseguia guardar segredo algum. O tipo de pessoa cuja boca parecia estar diretamente conectada aos ouvidos de todos os outros. O vizinho se iluminou de imediato. Apontou para o pacote e perguntou: "Isso é lã inglesa? Que magnífico! Quanto custou uma coisa dessas?" Eu era jovem e sentia orgulho do sucesso do meu avô. Tive vontade de gritar o valor aos 4 ventos. Queria que o vizinho ficasse impressionado, mas antes que eu pudesse abrir a boca, meu avô pousou a mão suavemente sobre o meu ombro e encarou o vizinho diretamente nos olhos, exibindo um sorriso caloroso e descontraído. "Sabe", disse ele, "paguei um preço muito justo. Menos do que pediam no mercado principal, mas exatamente o suficiente para que eu não sinta vergonha de usar a peça." O vizinho piscou, confuso. Ele havia recebido algo que parecia de uma resposta, mas que, na verdade, não continha informação alguma que pudesse ser utilizada. Não sabia se devia ficar impressionado ou se devia desdenhar. Permaneceu ali por um instante, sentindo-se levemente desconfortável. Em seguida, despediu-se e seguiu o seu caminho. Depois que ele se foi, meu avô me disse: "Yosef, preste muita atenção. No momento em que você lhes revela um número, eles se apossam da sua compra. Levam-na para casa consigo. Discutem o assunto durante o jantar. Decidem o que aquilo significa. Mas, quando não tem o número, a coisa permanece inteiramente sua. Deixe-os na neblina. Deixe-os na dúvida. A sua boa fortuna não gosta de ser auditada." Isso ficou comigo por toda a minha vida. A sua boa fortuna não gosta de ser auditada. A segunda técnica é o que chamo de amortecimento do sucesso. E preciso que você ouça esta com muita atenção, pois o que estou prestes a lhe dizer contradiz quase tudo o que o mundo moderno ensina sobre ambição e realização. Fomos criados em uma cultura que nos diz para celebrar de forma visível. Suba ao pódio. Grite suas vitórias. Deixe que todos vejam seus triunfos. Publique sua conquista. Anuncie seu marco. Dizem-nos que o sucesso visível é a própria essência do sucesso. Mas ninguém jamais nos alertou que o pódio é, simultaneamente, a posição mais exposta e mais visada do ambiente. A técnica do amortecimento do sucesso é a arte de desarmar a inveja antes que ela tenha a chance de se solidificar em algo capaz de lhe causar danos. E para entender por que isso é necessário, você precisa compreender o que realmente acontece na mente de alguém quando você chega com uma boa notícia. Imagine a cena. Você recebeu uma promoção significativa.
Seu filho venceu uma competição importante. Você se mudou para uma casa maior. Você está genuinamente feliz, genuinamente empolgado, e deseja compartilhar essa felicidade com as pessoas ao seu redor. Você procura amigos, colegas, familiares. Você lhes conta a novidade, e eles sorriem. Eles o parabenizam. Eles dizem as palavras certas. Mas, se você observar com atenção, com muita atenção mesmo, naquele meio segundo antes de o sorriso se fixar, às vezes verá uma sombra cruzar o rosto deles. Uma microexpressão. Um leve estremecimento. Não porque sejam pessoas más. Não porque lhe desejem o mal em qualquer sentido consciente. Mas porque o seu sucesso acabou de colocar, involuntariamente, um espelho diante do próprio sentimento de inadequação delas. Sua promoção lhes lembra que elas estão na mesma posição há 5 anos. Sua casa nova lhes lembra da própria hipoteca e da cozinha apertada que tem. O prêmio do seu filho lhes lembra das próprias ambições não realizadas. Isso não é maldade. É a resposta humana involuntária ao ser confrontado com a lacuna entre onde o outro está e onde nós estamos. E nesse momento de resposta involuntária, algo energético acontece entre vocês. Uma carga se acumula. Chame isso de inveja, chame de mal olhado, chame de energia ruim. A tradição e a psicologia concordam quanto ao fenômeno, ainda que o descrevam de maneiras diferentes. Se essa carga não for descarregada, ela não simplesmente se evapora, ela o persegue. Colegas começam a cochichar pelas suas costas e a criar pequenos obstáculos. Amigos param de ligar com tanta frequência. Familiares de repente se recordam de velhas mágoas. A técnica de amortecimento do sucesso é uma forma de segurança energética. É o método de aterrar essa carga elétrica antes que ela possa se acumular a níveis prejudiciais. E a maneira como funciona é, ao mesmo tempo, elegante e contra-intuitiva. Toda vez que você anuncia um sucesso, toda vez que compartilha uma boa notícia, você imediatamente, no mesmo fôlego, anexa a ele um custo visível. Uma queixa que soe genuína. Um pequeno sofrimento que vem empacotado junto com a conquista. Você mostra às pessoas a etiqueta de preço. E a etiqueta de preço neutraliza a inveja. As pessoas conseguem perdoá-lo pela riqueza, se souberem que essa riqueza o mantém acordado à noite e lhe causa pressão alta. As pessoas conseguem perdoá-lo por ter um filho superdotado, se souberem que essa criança também não lhe dá sossego em casa. As pessoas perdoam o sucesso apenas quando conseguem ver que ele vem acompanhado de sua própria dor particular. Isso não é cinismo. Esta é a verdade honesta sobre como a psicologia humana absorve o sucesso alheio. No momento em que conseguem ver que você também está sofrendo de alguma forma, que aquela coisa brilhante tem uma sombra, a inveja perde o seu fio. Ela se transforma em algo mais próximo de uma compreensão solidária. E é precisamente disso que você precisa. Não da celebração dos outros, que muitas vezes vem contaminada por ressentimento. Você precisa da discreta e confortável indiferença deles. Você precisa que a atenção deles passe pelo seu sucesso sem ficar grudada nele. Deixe-me falar sobre um homem a quem chamarei de Boris. Boris era um homem afetuoso, generoso e levemente ingênuo, que passara toda a sua vida adulta sonhando em construir um verdadeiro lar, uma casa de verdade, fora da cidade, com um jardim, onde pudesse reunir toda a sua família. E após anos de trabalho árduo e economias cuidadosas, o sonho tornou-se realidade. 2 andares, uma varanda, um jardim, um verdadeiro palácio pelos padrões do bairro. Assim que os retoques finais foram concluídos, Boris quis dar a maior festa de inauguração que a região já vira. Ele convidou a todos, parentes, amigos, sócios, até mesmo vizinhos que mal conhecia. Meu avô soube desse plano, balançou a cabeça lentamente e disse: "Vamos chegar cedo. Precisamos salvar o Boris, antes que esta celebração se torne o funeral de sua vida pacata." Chegamos 1 hora antes dos convidados,
Boris estava radiante. Ele praticamente saltitava pelos cômodos, esfregando as mãos e dizendo a quem quisesse ouvir: "Quando virem isto, vão morrer de inveja. Finalmente vou mostrar a eles como a vida deve ser vivida. Estão vendo este piso de parquet? É de carvalho maciço." Meu avô o tomou pelo braço, conduziu-o até uma cadeira e sentou-se à sua frente com aquela franqueza peculiar de um homem idoso, que não tem tempo para rodeios quando a situação é grave. "Boris", disse ele, "se você passar esta noite falando sobre seus pisos de carvalho e seus lustres de cristal, fará inimigos hoje que durarão a vida toda. Amanhã, o fiscal de impostos virá. Na semana seguinte, alguém envenenará seu cachorro. Dentro de um mês, você será roubado. É isso que você quer?" Boris empalideceu. "O que devo fazer? Não deixá-los entrar?" "Deixe-os entrar", disse meu avô. "Mas certifique-se de que quando forem embora, cada pessoa sentada a esta mesa não esteja pensando que Boris tem tudo, mas sim que Boris tem mais problemas do que consegue suportar. Você deve reclamar esta noite, Boris. Deve reclamar como um homem que nunca reclamou na vida." A festa começou. Os convidados circulavam pelos cômodos com os olhos arregalados, tocando nos móveis, admirando os acabamentos. Um silêncio pesado pairava sobre a noite. Aquela qualidade densa e peculiar que acompanha a inveja coletiva, mal contida. E então, Boris iniciou a atuação de sua vida. Quando alguém elogiou a enorme sala de estar, Boris levou as mãos à região lombar, fez uma careta visível e anunciou para toda a mesa: "Vocês fazem ideia de quanto custa aquecer uma sala deste tamanho? As mãos da minha mulher estão se desfazendo de tanto limpar. Brigamos por causa disso todos os dias. Sinceramente, eu deveria ter construído uma casa com metade do tamanho. No nosso apartamento antigo, vivíamos sempre juntos. Aqui, acabamos nos perdendo um do outro. Ah, eco, a sensação é de frio. Este inverno vai me arruinar com as contas de aquecimento." O clima na sala mudou quase imediatamente. Alguém sorriu com alívio. Outra pessoa soltou o ar dos pulmões. Então, um convidado elogiou o jardim. Boris aproveitou a oportunidade. "O jardim é lindo, não é? Mas as toupeiras destruíram tudo o que havia no subsolo. E os mosquitos aqui fora, vou te contar, são do tamanho de passarinhos. Não dá para sentar na varanda à noite. Eles devoram a gente vivo." Comecei a pensar em vender tudo e voltar para a cidade. Sentei-me num canto e observei os rostos ao redor da mesa durante a noite toda. Foi notável. As pessoas que haviam chegado com sorrisos tensos e olhares frios foram relaxando aos poucos. Quando a sobremesa foi servida, já olhavam para Boris com expressões afetuosas e um leve tom de compaixão. Um vizinho chegou a passar o braço pelos ombros de Boris e disse: "Casa grande, problemas grandes, meu amigo. Sabe o que eu tenho no meu apartamento? Consigo aspirar a casa inteira em 10 minutos e em seguida me jogar no sofá. Dê valor ao que você tem, Boris." Eles voltaram para casa satisfeitos, bem alimentados e, o mais importante, livres de inveja. Levaram consigo o seguinte pensamento: Boris tem uma casa linda, mas o homem está claramente sofrendo. Eu não trocaria de lugar com ele. E Boris viveu naquela casa, feliz, por mais 30 anos. Ninguém jamais disse uma palavra ruim a seu respeito. Não tenha medo de parecer um pouco sobrecarregado. Não tenha receio de parecer cansado ou preocupado ou de demonstrar que carrega problemas. Esse é o pequeno imposto que você paga à sociedade pelo direito de ser bem-sucedido e feliz. Lembre-se, se você içar todas as velas de uma só vez, a tempestade do ressentimento alheio fará seu barco virar. Mantenha uma vela arriada. Deixe que o vento encontre um pouco de resistência. A terceira técnica é o que chamo de método da pedra cinza. Em toda a vida, existem pessoas que se alimentam de energia emocional. Isso não é misticismo, é psicologia.
Você sabe exatamente de quem estou falando. Aquele parente eternamente insatisfeito que encontra defeito em tudo o que você faz. O colega tóxico que se alimenta de conflitos no escritório. O amigo cuja inveja mal se disfarça sob uma fachada de doçura. O vizinho que vive de fofocas e dramas. Essas pessoas não estão interessadas primordialmente no conteúdo específico de suas provocações. Elas, na verdade, não se importam se você está acima do peso, se sua sopa estava bem temperada ou se suas escolhas de criação dos filhos são as ideais. O que elas querem, o que elas precisam, é a sua reação emocional, sua atitude defensiva, seu constrangimento, suas lágrimas, sua raiva. Elas estão se alimentando da força vital que você gasta ao reagir a elas. Quando aquela sua conhecida tóxica pergunta, com um sorriso malicioso: "Bem, quando é que você vai finalmente perder uns quilos? Você já pensou no que isso faz com o seu casamento?" Ela não está expressando preocupação com a sua saúde. Ela está apertando um botão. Ela quer ver você ficar vermelho de raiva ou vergonha. Ela quer ver sua compostura ruir. Ela quer assistir enquanto você se desdobra para se defender. Porque, nesse momento, quando você reage, você entrega a ela a sua energia. Se você discute, já perdeu. Se você chora, já perdeu. Se você se explica, se justifica e se defende, perdeu 2 vezes. Você entregou as chaves do seu próprio estado emocional. O método da pedra cinza ensina você a se tornar invisível, mesmo estando à vista de todos. Pense em uma pedra cinza à beira da estrada. Ela está lá, coberta de poeira. É entediante. É fria. Não possui absolutamente nenhuma qualidade interessante. Você sente vontade de chutá-la? Não? Você machucaria o pé. Você quer levá-la para casa? Não? Para quê? Você quer discutir com ela? A ideia chega a ser engraçada. Você simplesmente passa direto por ela. Seu objetivo, ao lidar com pessoas tóxicas, é se tornar essa pedra, tornar-se a pessoa menos interessante, menos reativa e menos emocionalmente disponível na presença delas. Você não se torna hostil. Você não se torna frio de uma maneira que denuncie mágoa, pois a mágoa ainda é uma reação. Você se torna pura e simplesmente algo totalmente irrelevante. Plano, sem textura, sem sabor. Quando elas tentam feri-lo, você responde em tom monótono. Pode ser. Quando elas tentam arrastá-lo para um drama, você diz: "Eu ouvi o que você disse." Quando eles sondam em busca de informações pessoais com uma pergunta direta, você dá de ombros. Tudo como sempre. O princípio fundamental não é o silêncio. O silêncio pode parecer orgulho ferido, e orgulho ferido ainda é uma reação. O princípio fundamental é que suas respostas não devem ter nenhum valor nutricional. O vampiro morde esperando sangue e encontra apenas areia seca. Ele morderá mais uma vez, mais 2, quebrará um dente e irá procurar alguém mais receptivo. Conheci uma mulher, vamos chamá-la de Bela, que era uma pessoa genuinamente bondosa e gentil. Sua grande desgraça era a sogra, uma mulher a quem chamarei de Rosa, que agia com a precisão e a agressividade de um general militar em qualquer situação social. Rosa não conversava nos jantares de família. Ela proferia vereditos. E seu alvo favorito era Bela. Em cada reunião familiar, Rosa encontrava o momento certo. Quando havia convidados presentes, quanto maior a plateia, melhor. Ela perguntava com uma voz alta e penetrante: "Bela, querida, esta sopa está rala porque você está economizando com seu marido? Ou você simplesmente esqueceu que carne existe?" Ou: "Bela, minha cara, por que, em nome de Deus, você está usando esse vestido? Ele faz você parecer uma cúpula de abajur que joguei fora anos atrás." E todas as vezes, Bela caía na armadilha. Ela ficava vermelha, seus olhos se enchiam de lágrimas. Ela começava a se explicar: "Mas mamãe, é um corte que está na moda." E Rosa florescia. Suas bochechas se coloriam. Ela endireitava a postura na cadeira.
Ela era o centro das atenções. Havia demonstrado seu poder, havia se alimentado. E carregava aquela energia satisfeita até o sábado seguinte, quando precisava se alimentar novamente. Certa noite, Bela veio até nós em prantos. Eu lhe disse simplesmente: Bela, pare de alimentar o dragão, torne-se a pedra. Passamos uma noite inteira praticando. Eu fazia o papel de Rosa, eu a insultava, a provocava, tocava em seus pontos mais sensíveis, e Bela praticava responder com o nada, não com o silêncio, não com mágoa reprimida, apenas com neutralidade. A ausência de sabor. No sábado seguinte, a família inteira estava imersa na mesa. Rosa examinou a cena com a atenção perscrutadora de um predador e lançou seu ataque inicial. Bela, vejo que você comprou um bolo pronto. Uma dona de casa de verdade faz o próprio bolo. Suas mãos brotam de seus ombros, e não de algum lugar menos digno. A mesa silenciou. Todos aguardavam as lágrimas. Bela pousou o garfo, olhou para o prato e disse, com uma voz tão plana e agradável quanto a de uma mensagem gravada: Sim, mamãe, este bolo é da confeitaria. Em seguida, continuou comendo. Rosa piscou. Não obtivera reação alguma. Recompôs-se e tentou uma abordagem diferente. Seu filho tirou nota vermelha em matemática. Isso acontece porque você se importa mais com a sua carreira do que com a sua família. Bela ergueu os olhos, vazios, e disse: Que pena. Essas coisas acontecem. A voz de Rosa se elevou. Ela intensificou o ataque. Mirou nas áreas mais sensíveis de Bela. Seus pais, sua aparência física, seu passado. E Bela transformou-se em rocha. Para cada investida, a mesma resposta plana. Compreendo seu ponto de vista. Talvez você tenha razão. Um tom neutro. Sem sarcasmo. Sem agressividade. Apenas a ausência de qualquer ponto de apoio para o embate. Após 20 minutos, o rosto de Rosa estava vermelho. Não de satisfação, mas de frustração. Ela havia esgotado sua munição. Pela primeira vez em anos, ela se calou e passou o restante da noite reclamando para a pessoa ao seu lado de uma enxaqueca. Bela voltou para casa com a energia completamente intacta, feliz, leve. A partir daquela noite, Rosa praticamente a deixou em paz. Ninguém continua mordendo uma pedra. Sua energia pertence a você. Você não tem a obrigação de ser conveniente para os outros. Você não é obrigada a atuar nos dramas alheios. Quando alguém tenta arrancar suas emoções à força, simplesmente apague as luzes lá dentro. Não tem ninguém em casa, apenas pedras cinzentas. A quarta técnica é o que chamo de devolver o elogio. Já falamos sobre críticas e provocações. Agora, falemos sobre algo que pode parecer o oposto: o elogio. As palavras doces para as quais nos arrumamos, pelas quais trabalhamos até a exaustão, e em torno das quais organizamos nossas vidas para poder recebê-las. Fomos treinados a acreditar que, quando alguém nos elogia, essa pessoa nos ama. Que quando alguém diz algo gentil, nos deseja o bem. Mas a experiência, gerações de observação atenta, revela algo mais complexo. O elogio excessivo, particularmente aquele que chega com entusiasmo exagerado, de forma repentina demais, ou com uma intensidade ligeiramente desproporcional, é, frequentemente, o início de um problema. O mecanismo é o seguinte: quando alguém o critica, suas defesas se erguem naturalmente. Você fica alerta, na defensiva, mas o elogio faz o oposto. Ele o abre. Ele relaxa o reflexo protetor. Você sorri, se aquece, se expande em direção à pessoa que o elogia. Você baixa a guarda. E é precisamente nesse momento de calor aberto e desprotegido que o conteúdo oculto do elogio se instala. Pois, por trás das palavras, "Que casa magnífica você tem", existe frequentemente o pensamento não dito: "Por que eu não tenho algo assim?" Por trás de "Como você tem sorte com seu parceiro", reside frequentemente a amargura da solidão.
A pessoa que sorri para você pode não estar consciente disso. Sua inveja pode ser inteiramente inconsciente. Ela acredita genuinamente estar lhe oferecendo algo agradável, mas seu subconsciente, no momento de proferir aquele elogio, está enviando algo muito diferente. É isso que a tradição popular entende por ser zicado pelo elogio. Você se vangloria de sua saúde e adoece na semana seguinte. Você menciona com orgulho o quão bem seu filho tem dormido, e ele passa a noite gritando. Isso não é superstição. É o mecanismo de receber inveja concentrada, envolta na embalagem de uma palavra gentil. A técnica de retribuir o elogio destina-se a garantir que você jamais carregue esse peso. O princípio funciona assim. Quando um elogio chega, você não o absorve totalmente, nem o repele de forma desajeitada. Você se torna um espelho. Você redireciona o elogio de volta para a pessoa que o ofereceu, tornando-a, de maneira gentil e calorosa, a fonte daquela bondade, em vez de si mesmo. Se a pessoa foi genuinamente gentil em seu elogio, o calor retribuído a abençoa. Se ela carregava uma inveja disfarçada, sua própria inveja ricocheteia e a atinge, em vez de atingir você. De qualquer modo, você permanece inatingido. É a forma de proteção mais elegante que existe. Não um muro, mas uma superfície curva. Havia uma mulher em nosso bairro, vou chamá-la de Sônia, que era genuinamente bela. Mesmo na casa dos 50 anos, ela se portava com uma elegância natural que não passava despercebida. Tinha cabelos fartos, um jeito gracioso de se mover e se vestia bem até mesmo para as tarefas mais corriqueiras. E tinha uma amiga de longa data, vou chamá-la de Clara, que era seu oposto polar em quase todos os sentidos. Miúda, cheia de manias, perpetuamente agitada e dotada de um talento extraordinário para proferir elogios que deixavam a pessoa se sentindo, de alguma forma, diminuída. Clara interceptava Sônia perto da entrada do prédio e começava a cantar a bola. "Ah, Sônia, olhe só para você! Essa pele, nem uma única ruga! Onde é que você dorme? Dentro de uma geladeira? E esse casaco? Deve ter custado uma fortuna. Você está simplesmente radiante, sua linda. Deus te abençoe." E, invariavelmente, sem exceção, algo dava errado para Sônia logo após um desses encontros. O salto do sapato quebrava a 5 passos dali. Uma dor de cabeça lancinante surgia do nada. Sua bolsa desaparecia. Sônia começara a temer esses encontros. Ela fazia caminhos alternativos para evitar a entrada do prédio. Compreendia que Clara a estava consumindo por meio do mecanismo daquelas palavras doces e envenenadas. Certa tarde, Sônia descreveu isso ao meu pai, que estava sentado no quintal com alguns dos homens mais velhos. "Não sei o que fazer", disse ela. "Não posso ser grosseira com ela. Ela parece me desejar o bem. Ela me elogia." Meu pai sorriu para ela. "Sônia", disse ele, "você está aceitando um presente que tic-taqueia como uma bomba. Pare de tomá-lo em suas mãos. Devolva-o a ela. Mas como? Na próxima vez que ela lhe disser o quanto você é bonita, não agradeça. Diga a ela que ela vê beleza porque ela mesma tem uma alma bela. Torne-a responsável pelo elogio. Devolva-o." Presenciei o encontro seguinte do outro lado do quintal. Clara surgiu virando a esquina, viu o novo lenço de seda na cabeça de Sônia e seu rosto imediatamente se abriu naquele brilho ensaiado. "Ah, Sônia querida, olhe só para você. Esse lenço faz seus olhos parecerem o oceano. Você veste a abundância com tanta naturalidade. Eu poderia ficar aqui olhando para você o dia todo." Sônia fez uma pausa, via respirar. E então, em vez de seu habitual e constrangido, "Obrigada." Ela olhou Clara diretamente nos olhos, sorriu com genuíno calor e disse, alto o suficiente para que todo o quintal ouvisse: "Clara, minha cara, isso é simplesmente porque você mesma tem um coração tão bom.
Esses seus olhos límpidos veem beleza em toda parte para onde olham. Só alguém tão radiante quanto você pode falar dessa maneira. E o que quer que você esteja me desejando, que lhe retorne em dobro. Observei o rosto de Clara nos segundos que se seguiram. Ela havia estendido a mão em busca da energia de Sônia, e em vez disso, encontrou um espelho diante de si. Ela engasgou com as próprias palavras. Seu rosto ficou vermelho e manchado. Começou a tossir. Ela esperava que Sônia se abrisse, se deixasse afetar e cedesse em algo. Em vez disso, toda a carga retornou à sua fonte. Clara murmurou algo incoerente, mencionou que havia deixado algo no fogão e praticamente fugiu para dentro de seu prédio. A partir daquele dia, a dinâmica foi alterada permanentemente. Clara tornou-se cautelosa e contida na presença de Sônia. Os elogios extravagantes cessaram. As saudações simples tiveram início. E o inexplicável azar de Sônia parou junto com elas. Quando alguém lhe disser, "Você é um gênio", responda, "Apenas porque tive professores e amigos como você, com quem pude aprender." Quando alguém disser, "Como você conseguiu se manter tão jovem?", responda, "Sua bondade e suas boas palavras são o que me mantém firme." Quando alguém elogiar seus filhos, diga, "Eles simplesmente se sentem atraídos por pessoas boas como você e o tomam como exemplo." Redirecione. Desvie. Dissolva o elogio no espaço entre vocês ou devolva-o a quem o ofereceu. Torne-se transparente à bajulação. Se a pessoa à sua frente for genuína, ela se sentirá abençoada pela sua resposta. Se ela carregar escuridão, essa escuridão recairá sobre ela mesma, e não sobre você, e em qualquer um dos casos, seu ouro permanece exatamente onde deve estar. A quinta técnica é a regra da boca fechada no que diz respeito a doenças. O que estou prestes a lhe contar diz respeito à coisa mais valiosa que qualquer um de nós possui. Não é dinheiro, não é reputação, não é status, é a própria vida, literalmente, a nossa saúde. Quando estamos doentes, quando o corpo está em luta, quando estamos deitados em uma cama de hospital ou ardendo em febre em casa, qual é a primeira coisa que a maioria de nós deseja fazer? Queremos nos sentir pequenos novamente. Queremos ser abraçados. Queremos ligar para alguém, um pai, um amigo, um colega, e dizer, "Não estou bem, o médico disse isso, meus exames deram resultados terríveis, estou assustado, preciso que você saiba." Este é o impulso mais natural do mundo. E é, energeticamente falando, potencialmente devastador. Compreenda este princípio com exatidão. A doença é uma brecha em sua armadura energética. Em seu estado habitual, você está relativamente protegido. As palavras descuidadas e os ressentimentos mesquinhos dos outros recaem sobre você e simplesmente deslizam para fora. Você possui resiliência, mas quando está doente, essa resiliência fica comprometida. Você se torna como uma fortaleza cuja muralha externa desmoronou. E precisamente neste momento de máxima vulnerabilidade, em vez de usar cada recurso disponível para reparar a brecha, a pessoa típica caminha até a praça da cidade e anuncia: "Olhem para mim, estou ferido. O muro caiu bem aqui." Por que isso é tão perigoso? Por duas razões. Primeira, a piedade. Fomos condicionados a acreditar que a piedade é uma forma de amor. Não é. A piedade é uma energia pesada, pegajosa, pantanosa. Quando alguém diz, "Ah, coitadinho de você, tão jovem e já com tantos problemas", essa pessoa não está lhe transmitindo força. Ela está pendurando um peso em seu pescoço. O pensamento dela o fixa na identidade de pessoa doente, de pessoa sofredora, de vítima. E recuperar-se enquanto 10 pessoas já o consignaram mentalmente à identidade de inválido é exponencialmente mais difícil do que recuperar-se em particular. A piedade o mantém no chão quando você precisa ser leve o suficiente para alçar voo. Segunda, a malícia. Não sejamos ingênuos. Nem todos que tomam conhecimento de sua fraqueza
lhe desejam o bem. Para aqueles que nutrem ressentimento contra você, concorrentes, conhecidos invejosos, pessoas que esperavam silenciosamente que sua sorte mudasse. A notícia de sua doença é um prazer particular, uma pequena e sombria satisfação. E essa satisfação sombria, aquele minúsculo pico de algo entre o alívio e o triunfo que sentem às suas custas, é energia real, direcionada à sua ferida aberta. A regra da boca fechada diz: quando o animal está ferido, ele se retira para a parte mais profunda de sua toca e silencia. Ele não sai gemendo pela floresta. Ele se desconecta completamente do mundo exterior para que cada gota de energia disponível possa ser direcionada à cura. Enquanto você ainda não estiver bem, enquanto não tiver se recuperado plenamente e voltado a ficar de pé, seu diagnóstico deve ser conhecido apenas por seu médico e pela pessoa que lhe traz água. Para todos os outros, você está descansando. Está de licença. Está ocupado com algo que não lhes diz respeito. Havia um homem em nossa comunidade, vou chamá-lo de Mikhail, que era um daqueles homens grandes, ruidosos e fisicamente imponentes, que parecem ter sido construídos com materiais mais resistentes do que o resto de nós. Ele administrava o próprio negócio. Tinha uma voz que fazia as janelas tremerem e jamais havia estado visivelmente doente em toda a sua vida. Ele se orgulhava disso, da maneira que homens fisicamente fortes frequentemente se orgulham. Então, como costuma acontecer, a idade e o estresse acumulado o alcançaram. Seu coração precisava de cuidados, um procedimento planejado. Não era uma situação dramática. Os médicos estavam otimistas, o prognóstico era excelente. Ele precisava descansar por uma semana e ficaria bem. Mas Mikhail não conseguia ficar calado a respeito. O medo o fez precisar de testemunhas. Na semana anterior ao procedimento, ele ligou para todos: fornecedores, clientes, parentes distantes em outras cidades. Falava com o tom peculiar de um homem encenando sua cena de despedida. Meu amigo, dizia ele, vou entrar na faca. O motor está pifando. Quem sabe se vou acordar. Perdoe-me por qualquer coisa que eu possa ter feito. Reze por mim. Ele havia transformado um procedimento de rotina em um espetáculo público dramático. O bairro inteiro estava processando o coração de Mikhail em seu lugar. Na sinagoga, as pessoas cochichavam. Você viu o Mikhail? Ele não parece bem. Deve ser grave se ele está se despedindo desse jeito. No mercado, a conversa era: o coração. Isso não é brincadeira. Meu vizinho entrou para fazer isso e nunca mais saiu. Uma nuvem densa de sombria expectativa coletiva havia se formado ao redor de Mikhail. Todos à sua volta ensaiavam mentalmente o seu declínio. E então, o procedimento que deveria ter sido simples começou a dar errado. Complicações que surpreenderam os médicos. Infecção. Recuperação prolongada. Mikhail jazia na terapia intensiva, pálido, cercado de tubos por toda parte, e a equipe médica estava perplexa. Ele deveria estar mais forte do que isso. Um homem como ele. Algo não está funcionando. Meu pai soube disso e foi encontrar a esposa de Mikhail, parada em um corredor do hospital, telefone na mão, olhos inchados de tanto chorar, no meio de uma conversa com mais uma pessoa sobre o quão terríveis as coisas estavam. Meu pai tirou o telefone da mão dela com delicadeza e o desligou. Olhou para ela e disse muito diretamente: Você quer enterrar seu marido ou salvá-lo? Ela respondeu: Salvá-lo. Então feche a boca. A partir de agora, nem mais uma palavra a ninguém sobre isso. Se alguém ligar, você diz: O Misha está indo maravilhosamente bem. Ele está dormindo. Vão dar alta a ele amanhã. Minta se for preciso. Mas pare de alimentar a morte dele com suas conversas. A esposa de Mikhail era uma mulher sábia. Ela ouviu. Ela barrou todas as visitas. A cada pergunta respondia brevemente: Ele está se recuperando. Tudo conforme o esperado. Obrigada por perguntar.
Ela foi até o leito de Mikhail e lhe disse: Misha, nada de despedidas. Você está bem, não contaremos nada a ninguém. Você está simplesmente descansando. E algo mudou. Assim que o fluxo de condolências cessou, assim que a expectativa coletiva de sua piora deixou de ser alimentada, Mikhail começou a se recuperar. A energia que vinha se dissipando para fora estava agora disponível para a cura. 3 dias depois, ele foi transferido da terapia intensiva. 2 semanas mais tarde, saiu do hospital caminhando por conta própria. Meses depois, ele contou ao meu pai: Sabe, quando eu dizia a todos o quanto estava doente, eu sentia que cada telefonema me tirava um pouco de energia. Eu me sentia obrigado a parecer mais doente do que realmente estava, porque as pessoas esperavam isso. E quando minha esposa criou um silêncio ao meu redor, finalmente tive permissão para me concentrar em sobreviver, em vez de encenar meu sofrimento para os outros. Lembre-se disto. A doença é uma conversa íntima entre o seu corpo e a sua alma. Ela não requer plateia. Conte ao seu médico. Conte a Deus se você acredita em Deus. Mas não escreva sobre isso nas redes sociais e não descreva seus sintomas ao vizinho na caixa de correio. Quando alguém notar que você parece pálido e perguntar se está doente, responda: apenas um pouco cansado, está tudo bem. Não convide a piedade alheia. Não permita que estranhos entrem no quarto, onde seu corpo está realizando seu trabalho mais essencial. O animal que sobrevive é aquele que se cura em silêncio. A 6ª técnica é o que chamo de recusa sem justificativa. Ou, como meu avô a definia, a recusa real. Existe um mal específico que aflige uma porcentagem muito elevada de pessoas genuinamente boas e genuinamente bem educadas. Eu o chamo de compulsão por ser conveniente. E ele se manifesta de forma mais destrutiva naqueles momentos em que tentamos dizer não. Pense no que acontece em seu corpo quando alguém lhe pede para fazer algo que você, honestamente, não pode ou não quer fazer. Um colega quer pedir dinheiro emprestado. Seu chefe quer que você vá trabalhar no seu dia de folga. Parentes querem invadir sua casa justamente quando você está esgotado. Você diz não. O que constitui a resposta honesta, adequada e totalmente legítima. Mas então, imediatamente, num fôlego só, você começa a construir uma estrutura de justificativas. Não posso lhe emprestar dinheiro agora porque estamos fazendo reformas e o carro precisa de consertos. Não posso vir trabalhar no sábado porque prometi levar minha sogra para o interior. Não posso receber visitas porque as 2 crianças estão indispostas. Você acredita estar sendo educado. Você pensa que a explicação suaviza a recusa. Você está cometendo um erro grave. No momento em que diz a palavra "por quê", você se coloca voluntariamente na posição de alguém que deve justificar suas escolhas à pessoa que faz o pedido. Você lhes diz implicitamente: preciso da sua aprovação para o motivo da minha recusa. E ao fazer isso, entrega a elas as ferramentas para desmantelar a sua negativa. Essa é a armadilha que você constrói para si mesmo. Se você diz que não pode emprestar dinheiro por causa de reformas, o manipulador responde imediatamente: as reformas podem esperar 1 semana, mas eu preciso disso com urgência. Se você diz que não pode comparecer ao trabalho por causa da sua sogra, seu gerente diz: vamos providenciar um táxi para ela. A empresa arca com os custos. Sua justificativa não é um escudo, é um alvo. Você forneceu um argumento específico que uma pessoa determinada pode derrubar. E quando ela o derruba, você se vê obrigado a inventar outra mentira, o que é humilhante, ou a capitular, o que é destrutivo. Em qualquer um dos casos, você perde o respeito por si mesmo. E observe isto: a pessoa que faz o pedido também perde o respeito por você. Ela consegue perceber a evasividade. Ela sente que você está buscando uma saída cômoda, em vez de manter um limite genuíno.
E uma pessoa que parece não ter limites genuínos é alguém a quem farão pedidos repetidamente. A recusa sem justificativa exige coragem, mas proporciona uma liberdade que nada mais é capaz de igualar. Não é uma frase completa. Não precisa de estrutura de apoio. Não precisa de documentação. Você tem o direito de recusar simplesmente porque não deseja fazê-lo. Simplesmente porque se trata do seu dinheiro, do seu tempo, da sua energia, da sua vida. Quando você diz, de forma calma e firme, receio que isso não seja possível para mim neste momento. E em seguida para de falar. Acontece algo que nenhuma explicação elaborada é capaz de produzir. A pessoa à sua frente depara-se com um muro. Não há nada a que ela possa se agarrar. Ela não pode dizer, mas e quanto às reformas? Pois você não disse nada sobre reformas. Ela não pode negociar a anulação do seu motivo, pois você não lhe deu motivo algum para ser negociado. Você disse que não é possível. Ponto final. E isso gera um respeito involuntário. As pessoas reconhecem a qualidade de alguém que conhece os próprios limites. Eu tinha um parente, um homem maravilhoso, um artesão, genuinamente talentoso com as mãos, que sofria de uma incapacidade total de recusar qualquer pessoa. Ele possuía uma pequena casa de campo nos arredores da cidade, para onde se retirava a fim de pescar, descansar e buscar a quietude. Ou melhor, era essa a sua intenção. Pois todos em seu círculo, parentes distantes, amigos de amigos, pessoas de seu prédio, haviam descoberto que sua casa de campo estava disponível e que ele, na verdade, jamais conseguiria recusá-los. Todo verão, seu refúgio transformava-se em uma via pública. Eles ligavam na noite de quinta-feira. Pensamos em passar aí para um churrasco neste fim de semana. Nós levamos a carne. Você cede o espaço. Ele detestava essas invasões. Sentia-se exausto com tanta sociabilidade. Desejava a quietude, mas não conseguia dizer não sem inventar de imediato uma justificativa. E essas justificativas nunca se sustentavam. Tornou-se um especialista em desculpas elaboradas. Neste fim de semana, há um cheiro terrível por causa do concerto no telhado. Estou aplicando piche. Não, espere. A tia Rosa está de visita. É algo muito contagioso, muito perigoso. Ele acabou se enredando de tal forma na teia de suas próprias invenções, que certo verão, disse a um grupo de pessoas que estava viajando a trabalho, e, em seguida, escapuliu sorrateiramente para a casa de campo, apenas para ver aquele exato grupo decidir passar por lá de surpresa e flagrá-lo escondido atrás de um arbusto de groselhas. A vergonha daquele momento foi absoluta. Sentiu-se como um criminoso em seu próprio jardim. Eles ficaram ali, gritando: "Você mentiu para nós! Viemos de coração aberto e você estava se escondendo!" Depois disso, ele procurou meu avô com o semblante carregado como uma nuvem de tempestade. "Vou vender a casa de campo", disse ele. "Ou vivo como escravo dos meus hóspedes, ou vivo como um mentiroso. Não consigo mais fazer as duas coisas." Meu avô serviu-lhe uma xícara de chá e o encarou com firmeza. "Você não vai vender a casa de campo", disse ele. "Você está vendendo o seu próprio respeito, e a preço de banana. Acha que tem medo de ofendê-los? Na verdade, tem medo de que pensem que você é uma pessoa ruim. Quer comprar a afeição deles à custa do seu próprio desconforto. Essa é uma compra caríssima, e você não tem condições de pagá-la. Mas então, o que é que eu digo? Por que dizer algo complicado? Na próxima vez que ligarem, diga apenas uma frase. Anote-a. Você diz: "Receio que este fim de semana não seja possível para mim." É só isso. E se perguntarem o motivo? "Este é um momento decisivo", disse meu avô, erguendo o dedo. Se perguntarem o motivo, você diz: "Porque tenho outros planos." E então, você se cala. Mesmo que seus outros planos consistam em deitar de costas e ficar olhando para o teto. Esses são os seus planos. Eles não estão sujeitos a questionamentos. No momento em que você começa a dar explicações, você já perdeu.
Na sexta-feira seguinte, o telefone tocou. Era um conhecido insistente. Ei, estamos indo para a sua casa neste fim de semana. Esteja pronto para nos receber. Meu parente empalideceu. Sua mão tremeu levemente. Ele olhou para o pedaço de papel que meu avô lhe dera. Respirou fundo uma vez e disse: Alô, receio que este fim de semana não seja possível para mim. Não poderei receber visitas. Silêncio do outro lado da linha. O conhecido não esperava por aquilo. Ele estava acostumado àquela elaborada dança de desculpas. Como assim? Não é possível. O que aconteceu? Nós já compramos a carne? Meu parente respondeu: Eu entendo, mas receio que, ainda assim, não seja possível para mim. Tenho outros planos para a minha casa. Peço desculpas. E encerrou a ligação. Ele ficou sentado esperando que o céu desabasse. Nada desabou. Naquele fim de semana, pela primeira vez em 5 anos, ele sentou-se à mesa de sua própria casa de campo em absoluta solidão, ouvindo o canto dos grilos, bebendo chá e sentindo-se não como um garotinho que se comportou mal, mas como um homem que tem domínio sobre o seu próprio espaço. Algumas pessoas se afastaram depois disso, especificamente aquelas que frequentavam sua casa de campo mais por conveniência do que por realmente se importarem com ele. As pessoas genuínas permaneceram, e notavelmente elas passaram a ligar antes e a perguntar com delicadeza: Este fim de semana é bom para você? Você tem vontade e tempo para nos ver? Elas haviam aprendido a respeitar o espaço dele porque ele finalmente demonstrara que respeitava o próprio espaço. Sua justificativa é como sangue. Tubarões detectam sangue. Pare de sangrar. O seu não deve ser seco, firme e cortês. Só então você se tornará o dono da sua própria vida, em vez de servo do apetite de todos os outros. A 7ª técnica é o que chamo de a pedrinha no sapato. Há momentos em que o seu sucesso simplesmente não pode ser ocultado. Você não pode invocar a regra do silêncio, pois a sua vitória já é visível para todos. Você comprou um carro lindo e foi com ele para o escritório. Você emagreceu visivelmente e transformou a sua aparência. Você foi promovido e o anúncio foi divulgado para toda a organização. Nesses momentos, você se torna, quer queira, quer não, um alvo ambulante. Você irradia algo que os olhos das outras pessoas captam e ao qual reagem, muitas vezes antes mesmo de processarem o que sentem. O fenômeno é simples. A perfeição provoca agressão. Esta é a lei do grupo. Se um membro parece ter tomado mais do que a sua parte, sendo excessivamente saudável, afortunado ou visivelmente próspero, o instinto do coletivo não é a admiração, é a suspeita e o ressentimento. Ser bom demais significa ser perigoso. Ter sucesso demais significa que a pessoa deve ter tomado algo que deveria ter sido distribuído entre o resto de nós. A pedrinha no sapato é a técnica para gerenciar essa situação específica. Pense cuidadosamente na imagem. Você está usando sapatos novos, lindos, caros e impecavelmente polidos. Todos podem vê-los, a inveja é óbvia. Mas, se você tiver colocado uma pequena pedrinha pontiaguda dentro de um deles e estiver caminhando com a mais leve das mancadas, a dinâmica muda completamente. As pessoas olham para os sapatos e pensam: sim, muito bonitos, mas olhe como ele está sofrendo. Ele mal consegue andar com eles. A inveja se transforma quase imediatamente em algo mais próximo da pena, e a pena nada mais é do que a inveja neutralizada. Elas deixam de sentir a ameaça do seu excesso, pois conseguem enxergar o seu desconforto. A sua tarefa consiste em criar essa pedrinha deliberadamente. Encontrar, dentro do seu sucesso genuíno, uma pequena queixa, crível e com a qual as pessoas possam se identificar, e apresentá-la publicamente. Você está jogando um osso para a multidão invejosa. Elas não conseguem digerir a sua felicidade plena. No entanto, a sua felicidade, servida com uma visível guarnição de inconveniência, é algo que elas conseguem engolir
sem que isso se transforme em uma arma apontada de volta contra você. Em termos práticos, isso se chama equilíbrio. Se você recebeu uma promoção e os lobos do escritório estão rondando, diga em voz alta e com aparente cansaço: sim, consegui o título. Mas agora esqueci completamente como é um fim de semana. O diretor liga à meia-noite. Já nem reconheço mais os meus próprios filhos. Meu estômago está um desastre por causa do estresse. Sinceramente, não sei se valeu a pena. Observe o que acontece na sala. A inveja se esvazia. A calculadora interna deles faz as contas e conclui: ele tem mais dinheiro, mas vive em cativeiro. Prefiro manter meu salário modesto e dormir em paz à noite. Você deixou de ser o inimigo. Tornou-se um companheiro de sofrimento. Um ser humano com problemas exatamente iguais aos deles. E a partir dessa posição, a posição de quem também sofre, você está seguro. Conheci um homem que era um dentista extraordinariamente habilidoso, genuinamente talentoso. Seus pacientes chegavam, de fato, a adormecer na cadeira dele, o que é, essencialmente, impossível. O dinheiro fluiu naturalmente do talento, como acontece quando você é verdadeiramente bom em algo de que as pessoas precisam. Após anos de economia cuidadosa, ele comprou um apartamento bem no centro da cidade. Um edifício histórico com tetos ornamentados e janelas magníficas com vista para a praça principal. Um palácio em todos os sentidos. Ele organizou uma festa de inauguração e convidou todas as pessoas que lhe eram importantes. Amigos de infância, colegas de faculdade, família. E observei enquanto essas pessoas circulavam pelos cômodos, tocando nos móveis, erguendo o olhar para os tetos, contemplando a vista da praça, e vi os rostos delas mudarem. Os sorrisos que haviam chegado à porta eram genuínos. Os sorrisos, 40 minutos depois, eram feitos de algo diferente. Olhos que haviam sido calorosos começavam a esfriar. Ombros se enrijeciam. Alguém fez um comentário, apontando, com uma casualidade um tanto forçada: bem, é claro, nem todo mundo precisa se espremer em um apartamento alugado. Outra pessoa murmurou algo quase inaudível. David sentiu aquilo. Ele estava de pé no meio de sua bela sala, com uma taça de vinho na mão, e podia sentir a noite começar a azedar. Via que, dali a uma hora, aquelas pessoas iriam embora e várias delas se tornariam suas inimigas silenciosas. Foi então que se lembrou de algo que seus mais velhos lhe haviam dito. Pousou a taça, suspirou profundamente, segurou a cabeça com as duas mãos e falou alto o suficiente para interromper todas as conversas paralelas. Meus amigos, disse ele, vocês olham para tudo isso e pensam: olhem para o David, que homem de sorte. E eu fico aqui pensando: em nome de Deus, onde foi que fui me meter? A sala silenciou. A inveja transformou-se em curiosidade. O que você quer dizer com isso? Este edifício é um monumento histórico tombado, disse ele, com a expressão de um homem descrevendo um diagnóstico terminal. Você entende o que isso significa? Não posso pregar um único prego na parede sem a permissão de um comitê de patrimônio histórico. Os encanamentos têm 100 anos, não podem ser substituídos. São encanamentos históricos. A água que sai desses encanamentos históricos tem uma cor que eu não poderia descrever a você em uma conversa educada. E quando ela sai, o que nem sempre acontece, considere-se afortunado. As contas de aquecimento no inverno. Abri o primeiro orçamento e precisei me sentar. Os convidados começavam a relaxar visivelmente. Os sorrisos estavam de volta. Desta vez, sorrisos genuínos, aqueles que vêm acompanhados de alívio. E esta vista, continuou ele, gesticulando dramaticamente para a magnífica praça lá embaixo. Linda, não? Agora venha aqui à meia-noite em um feriado público. Em cada comemoração, cada show, cada desfile. O barulho invade estas janelas históricas de vidro simples, como se não houvesse nada entre nós e a rua.
Estaciono a 3 quarteirões de distância porque não há uma única vaga em todo o bairro. Carrego as compras de mercado sob a chuva. Fico deitado, acordado, ouvindo os ecos. Quando a sobremesa foi servida, a atmosfera na sala havia mudado completamente. Os ombros tensos haviam relaxado. Os olhares antes defensivos agora eram calorosos e repletos de um afeto genuíno e incontaminado. A pessoa mais invejosa da mesa aproximou-se, deu-lhe um tapinha no ombro e disse, com a profunda sinceridade de alguém que acaba de descobrir um inesperado ponto em comum: "Quer saber? Eu moro em um apartamento de 2 cômodos na periferia da cidade. Aspiro a casa inteira em 8 minutos. Nada de comitês de patrimônio. Meu encanamento é moderno. Acho que eu ganho essa." Ele voltou para casa sentindo-se um rei. David manteve seu apartamento extraordinário e suas amizades. Ele não havia investido quase nada. Apenas uma encenação teatral, algumas pedras estrategicamente posicionadas dentro de um belo sapato. E, em troca, adquiriu o bem social mais precioso que existe: o perdão pelo seu sucesso. Encontre a sua pedra. Seja ela os impostos, o vizinho difícil, as alergias que você desenvolveu ou as manhãs em que precisa acordar cedo demais. Encontre aquele pequeno e crível sofrimento humano que vem atrelado ao seu triunfo e ofereça-o livremente. As pessoas perdoarão qualquer coisa em você se acreditarem que você também está pagando um preço, pois a pessoa bem-sucedida que também sofre não representa uma ameaça, ela é uma de nós. E agora chegamos à técnica final. Aquela sobre a qual o alertei no início. Aquela que age como uma bomba relógio no bolso de quase todas as pessoas vivas hoje. Aquela que pode destruir silenciosamente tudo o mais que discutimos, mesmo que você tenha dominado perfeitamente todos os outros princípios. A bomba é o seu telefone. E mais precisamente, o hábito de anunciar seus planos antes que eles se transformem em resultados. Vivemos em um momento estranho e historicamente sem precedentes. Chegamos coletivamente à crença de que, se algo não foi fotografado e postado, talvez não tenha acontecido de fato. Construímos os alicerces da casa nova e, imediatamente, a imagem foi parar na internet. Ficamos noivos e, antes mesmo de nos sentarmos tranquilamente juntos para absorver a sensação, a foto do anel já está acumulando comentários. Vimos as 2 linhas no teste de gravidez e, poucas horas depois, já estamos compartilhando a notícia com pessoas com quem não falamos há 3 anos. Meu avô expressava essa lei com uma precisão particular. Ele dizia: "Não conte seus pintinhos enquanto eles ainda estão no ovo." E ele usava uma outra imagem, a qual retornei muitas vezes. Quando a semente está na terra, ela cresce. Ela absorve a umidade. Ela trabalha na escuridão. Ela se transforma em algo. Mas, se você escavar a terra para mostrar às pessoas o que a semente está fazendo no subsolo, olhem todos, ela está brotando. A semente morre, a exposição a mata. Quando você mostra ao mundo seus planos em vez de seus resultados, você realiza algo energeticamente decisivo. Você distribui a energia da coisa antes que a coisa tenha sido concretizada. Você experimenta a recompensa social da conquista, os parabéns, os comentários de admiração, a descarga de dopamina gerada pela atenção alheia, antes mesmo que a conquista em si tenha ocorrido. E tendo já provado a recompensa, os impulsos mais profundos que o sustentariam através das dificuldades e incertezas da execução real da tarefa são silenciosamente saciados e adormecem. O universo, se é que você acredita nessas dinâmicas, já lhe deu o que você pediu: reconhecimento. Porque então ele lhe daria também o resultado material. Mas há uma segunda dimensão nisso, que é mais imediatamente prática. Quando você anuncia um plano em seus estágios iniciais, você convida a dúvida alheia para o espaço onde a sua própria certeza precisa habitar. As pessoas expressam preocupação, elas levantam objeções, descrevem empreitadas semelhantes que não deram certo. Elas têm boas intenções.
mas a incerteza delas torna-se uma interferência na frequência que você estava construindo. O ceticismo delas não permanece educadamente confinado às suas próprias mentes. Ele encontra um caminho para o seu sono, para os seus momentos de quietude, para aquela voz baixinha que está sempre à procura de um motivo para parar. A regra é férrea. Fale apenas daquilo que já foi concluído. Fale daquilo que se solidificou, criou raízes, produziu seus frutos. Construiu a casa e morou nela por 1 ano? Então, só depois. Mostre a lareira. Criou os filhos e os viu tornarem-se quem são. Então, só depois, fale do seu orgulho. Até esse momento, a boca permanece fechada, o celular no bolso. Reunamos agora tudo o que abordamos até aqui. Compreendemos que a boca é um portal e que aquilo que a atravessa, de forma descuidada, generosa, impensada, leva consigo o nosso calor e deixa em seu rastro apenas o vento frio. Aprendemos a jamais fornecer números exatos a pessoas que os utilizarão para calibrar a inveja que nutrem contra nós. Aprendemos a atenuar nossos sucessos com queixas que soam genuínas para que as pessoas ao nosso redor consigam processar a nossa boa fortuna, sem que ela se torne um fardo que elas carreguem contra nós. Aprendemos a nos tornar pedras cinzentas na presença daqueles que se alimentam de nossas reações, não lhes oferecendo nada para morder, nenhum sangue para provar, até que partam em busca de um alvo mais reativo. Aprendemos a devolver os elogios àqueles que os oferecem, agindo como um espelho em vez de um absorvedor, de modo que o calor retorne ao calor e a inveja retorne à inveja. Aprendemos que a doença é um processo íntimo, que se cura no silêncio e sofre sob o olhar atento de pessoas que talvez não nos queiram bem. Aprendemos que não é uma frase completa, que não requer qualquer documentação comprobatória, e que no exato momento em que justificamos uma recusa, já começamos a perder a discussão. Aprendemos a colocar pequenas pedras dentro de nossos sapatos reluzentes, a identificar o custo humano verossímil que acompanha o nosso sucesso visível e a oferecê-lo livremente, comprando assim o perdão pela nossa boa fortuna. E, finalmente, compreendemos que a semente cresce na escuridão, que os planos que protegemos com o silêncio são aqueles que encontram o caminho para a sua concretização, que anunciar o sonho prematuramente é a maneira mais certa de esgotá-lo antes que ele possa se tornar real. A corrente espiritual que flui sob tudo isso é simples e ancestral. O barril cheio não faz barulho. Aquilo que é verdadeiramente cheio, verdadeiramente seguro, verdadeiramente abundante, não tem necessidade de se anunciar. É o barril vazio que ressoa e ecoa. A pessoa verdadeiramente afortunada, que absorveu esses princípios, move-se pelo mundo de modo silencioso, acolhedor e com uma energia que permanece inteiramente e perpetuamente sua. Quando você guarda as suas palavras, está guardando algo mais do que privacidade. Você está mantendo o fogo sagrado da sua própria vida dentro das paredes da sua casa, onde é o seu lugar, onde produz calor para você e para as pessoas que você ama genuinamente, em vez de se dissipar no ar indiferente do exterior. Torne-se esse receptáculo silencioso e cheio. Guarde, não dissipe. A casa que retém o seu próprio calor é a casa em que vale a pena viver.